Que este dia e esta semana sejam repletos de bênçãos divinas para cada pessoa que nos ouve. Amém. Não tem jeito melhor de começar, né? Com certeza não. E, bom, hoje, na nossa análise profunda, a gente vai mergulhar num assunto que, olha, eu acho que vai atingir em cheio muita gente. Sem dúvida. É um tema muito atual. Pois é, porque, imagina trabalhar 80 horas por semana, sabe? Nossa, exaustivo. Sacrificar noites de sono para construir aquele império financeiro, instalar os melhores sistemas de segurança em casa. E aí? E aí vem o choque, né? Exatamente. De repente, um antigo rei, que tinha uma riqueza simplesmente infinita, olha para toda essa agenda lotada e diz que tudo isso é correr atrás do vento. É um soco no estômago da nossa cultura moderna. É mesmo. Então hoje trouxemos para a mesa o Salmo 127 e para nos guiar nesse texto milenar estamos usando as notas riquíssimas do comentário bíblico do Dr. Allen Pirros. Que é um material fantástico, diga-se de passagem. Ah, é incrível. Eu estou fascinada com as fontes de hoje. Bom, a nossa missão aqui é explorar a tensão monumental entre o esforço humano e a providência divina. Isso. Como equilibrar as coisas, né? Exato. Como equilibrar o trabalho árduo, seja na construção de uma vida, na segurança de uma cidade ou na criação de uma família, com aquela confiança plena de que não estamos sozinhos no controle. Porque a ilusão de controle é forte. A gente acha que dá conta de carregar o mundo nas costas. E essa tensão define grande parte da nossa angústia hoje em dia. A sabedoria desse comentário do Ross nos força a encarar um paradoxo, sabe? Qual seria o paradoxo principal aí? É que o trabalho árduo é sim uma exigência. Mas a crença de que somos os únicos responsáveis por sustentar as nossas vidas, isso é uma ilusão destrutiva. Nossa, destrutiva mesmo. É a receita para o desastre. Totalmente. E o que é muito interessante logo de cara, e o comentário aponta isso, é que esse salmo é classificado como um cântico de peregrinação. Ah, sim. Os cânticos dos degraus, né? Isso. Historicamente, as multidões no antigo Israel cantavam esse poema enquanto viajavam a pé para Jerusalém. E a gente tem que lembrar da geografia, né? Jerusalém fica no alto. Exatamente no alto das montanhas. Então, era uma subida íngreme. Debaixo daquele sol forte do Oriente Médio, estradas cheias de poeira, o esforço físico era intenso. Muito intenso. E esse esforço espelhava a elevação espiritual que eles buscavam nos festivais. Mas o que eu acho mais louco, assim, o que me chama muita atenção nisso tudo, Pode falar. é o conteúdo do cântico. Eles estão lá, suando, subindo para o templo sagrado, o ápice da adoração, e a letra da música fala sobre o quê? Sobre pedreiro, sobre guarda noturno e sobre dormir. Pois é, coisas super seculares do dia a dia, construir casa, vigiar a cidade, criar os filhos. E o Dr. Ross esclarece que essa sobreposição não tem nada de acidental. É intencional, então. Completamente intencional. Para o antigo israelita não existia essa divisão moderna entre o sagrado e o profano, sabe? Ah, aquela coisa de colocar a espiritualidade numa caixinha de domingo e o escritório na caixinha de segunda-feira. Exato. A vitalidade na adoração e a fidelidade no trabalho diário andavam de mãos dadas. Que revolucionário isso para nossa mentalidade. Muito. A verdadeira adoração era reconhecer a soberania de Deus não só no altar, mas lá no cantelho de obras, na guarita do soldado. Vamos desempacotar isso um pouco mais. Porque o poema começa assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A palavra-chave aí é esse em vão. Nossa, sim. É a futilidade de tentar fazer tudo sozinho. E, isso me lembra muito a nossa cultura atual de burnout, sabe? A glorificação do excesso de trabalho. Exatamente. A gente acha que se não levantar de madrugada e dormir super tarde não vai conseguir nada. E o que é fascinante é que o comentário do Ross traz é quem supostamente escreveu isso. O texto é atribuído a Salomão. Salomão, o maior construtor da história bíblica. Ele mesmo.
O cara que ergueu o primeiro templo, revestido de ouro. Uma obra arquitetônica absurda, de grandiosa. Sim, palácios que levaram mais de uma década para ficar prontos. Frotas de navios, cidades fortaleza. O maior exército, a economia mais forte. E aí esse mesmo cara, em Eclesiastes, olha para tudo isso e fala que a vida sem um propósito maior é totalmente vazia. É a ironia histórica perfeita. O eco de Eclesiastes está bem aqui nesse salmo. É a futilidade de tentar garantir o futuro só com tijolos e espadas. Para quem está ouvindo a gente visualizar bem isso na prática, eu gosto de usar uma analogia. Manda ver. É como tentar navegar um barco à vela. Imagina que a pessoa quer mover o barco. Aí ela vai lá para as velas e começa a soprar nelas com toda a força dos pulmões. Nossa, vai ficar sem fôlego em 2 minutos. Exato. A pessoa fica exausta, tonta e o barco não sai do lugar. É uma excelente imagem para a ilusão do controle humano. Sim. Mas a sabedoria aqui não é dizer para o marinheiro abandonar o barco, né? De jeito nenhum, o texto não prega preguiça. O comentário do Ross é muito enfático nisso. Ah, que bom, porque senão parece que é só cruzar os braços. Não, as velas precisam ser içadas. Os nós precisam ser amarrados com perícia. Os construtores ainda precisam colocar os tijolos. O guarda ainda tem que ficar acordado na muralha. Sim, a tradição bíblica condena a negligência. O movimento real do barco só acontece quando o marinheiro alinha o trabalho dele com o vento. Que é uma força que ele não cria e não controla. Exatamente. O que o Salmo condena é a intenção e aquela ansiedade frenética de trabalhar como se Deus não existisse. Aquela arrogância de achar que a nossa argamassa é imune aos terremotos. É bem por aí. E essa ansiedade frenética é o que alimenta o tal do burnout que você comentou. Pois é. O versículo 2 diz: inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. É um diagnóstico preciso da modernidade, né? Cirúrgico. Parece que está descrevendo alguém que acorda às 5 da manhã, engole um café, olhando o e-mail no celular. E fica até de madrugada preenchendo planilha. Sim. E o pior, comendo esse pão com ansiedade, com dor. E aí a solução que o texto dá na segunda metade desse versículo é uma provocação imensa pra gente. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. O descanso. Mas olha só, eu tenho que fazer o papel de advogada do diabo aqui, em nome da nossa audiência. Fica à vontade. Como alguém pode simplesmente relaxar e dormir, desligar o computador, quando tem contas reais para pagar? Os boletos não param de chegar, né? Não param. A caixa de entrada vai transbordar, a concorrência tá lá trabalhando enquanto a pessoa dorme. Descansar parece irresponsável. Parece. Mas o que o Dr. Ross faz aqui é conectar isso lá atrás, nas raízes do mandamento do sábado em Êxodo 20. Ah, o dia de descanso obrigatório? Isso. E para entender o peso disso, a gente tem que pensar na economia agrária do Antigo Oriente Médio. Não tinha dinheiro rendendo na poupança, né? Não. A sobrevivência dependia da colheita. E eles lidavam com pragas, secas, tempestades que destruíam tudo do nada. Ou seja, cada hora de sol era dinheiro. Ou melhor, comida na mesa. Cada minuto era crucial. Aí imagina dizer para uma nação inteira: olha, um dia por semana, vocês vão parar absolutamente tudo. Caramba! É pedir para eles assumirem um risco econômico gigantesco. Aterrorizante. Parar de trabalhar não era tirar um dia de spa relaxante. Era deixar os campos vulneráveis. Um salto no escuro total. Um dia a menos de colheita podia significar passar fome no inverno. Exato. Então o sábado foi desenhado justamente para ser essa prova prática de fé. Uma evidência tangível de confiança. Isso era mostrar que confiavam que Deus ia prover o suficiente em 6 dias para cobrir o 7º dia de inatividade. Uau! Então o sono, nesse salmo, carrega esse mesmo DNA. O mesmo DNA teológico. O sono é o reconhecimento da nossa finitude. Quando a gente deita a cabeça no travesseiro e apaga. A gente está declarando fisicamente: fiz a minha parte, mas o universo vai continuar funcionando sem a minha microgestão. Nossa, isso tira um peso enorme dos ombros. E a biologia valida isso, sabia? Ué, como assim? A psicologia e a biologia modernas mostram que o descanso é quando o nosso sistema nervoso processa as informações. A reparação celular acontece no sono profundo. Faz todo sentido, a gente não é máquina, né? E até as máquinas precisam esfriar. Se a gente tenta manter esse estado de alerta o tempo todo,
a gente literalmente se destrói. É o cortisol nas alturas o tempo todo. O pão comido com dor que o Salmo fala. O impacto biológico do medo crônico. Exatamente. O descanso quebra o ciclo biológico do medo. A ciência só reafirma o que a sabedoria antiga já sabia. Quem entende a fonte do seu vento, usando a sua metáfora, Pode dormir tranquilo no porão do barco. mesmo no meio da travessia. É muito impressionante. Mas, mudando um pouco o foco, tem uma transição nesse texto que me deixa um pouco confusa no início. Qual parte? A gente está falando de arquitetura, de guarda noturno, de dormir, e de repente o poema dá um cavalo de pau e diz: herança do Senhor são os filhos. Parece uma quebra abrupta de assunto mesmo. Fica parecendo que colaram dois textos diferentes. Como é que o comentário conecta a construção civil com a fertilidade? Para entender isso, a gente precisa tirar os nossos olhos modernos e colocar os olhos de uma sociedade agrária antiga. Tá, vamos lá. Sem a divisão escritório e lar, certo? Exato. Hoje a gente sai de casa para trabalhar. Naquela época, a casa e o trabalho eram a mesma coisa. A fazenda era o negócio da família. Perfeito. O Dr. Hus explica de forma magistral que a essência da casa que está sendo edificada não é a alvenaria, os tijolos. Ah, É a linhagem familiar. isso. E a cidade que está sendo protegida não é um amontoado de prédios, mas a comunidade desses lares. Então, economia familiar, segurança pública e criar os filhos eram a mesma coisa. Aspectos inseparáveis. Imagina construir um palácio magnífico, ter uma fazenda próspera, mas não ter herdeiros. Seria um monumento ao fracasso. Tudo ia se perder. Exatamente. O esforço monumental de construir e vigiar só tem propósito se houver uma próxima geração. Nossa, faz todo sentido. Os filhos são a prova máxima da recompensa de Deus nesse ambiente. Uma casa sem pessoas é só uma ruína em potencial. A verdadeira construção é o legado humano. É por isso que os filhos entram no texto como o selo de aprovação de todo empreendimento. E o autor introduz uma imagem poética muito forte para falar desses filhos, né? Uma imagem visual bem bélica. Como flechas na mão do guerreiro. É uma imagem poderosa. Sim, e não é uma metáfora delicada. Flechas são armas, são instrumentos para projetar poder. E tem um detalhe sobre flechas que o comentário destaca, que é sobre o esforço humano na criação delas. Ninguém acha uma flecha pronta pendurada numa árvore, né? De jeito nenhum. O galho bruto precisa ser cortado, Tem que lixar, tem que balancear o peso perfeitamente. a ponta tem que ser forjada no fogo, afiada. As penas na base precisam ser coladas com uma simetria perfeita para a flecha não voar torto. Que analogia brilhante. Então quer dizer que ter filhos exige um trabalho intencional absurdo? A graça é divina, mas o labor é humano. Assim como a madeira não vira arma por acaso, a família é um projeto que demanda suor e dedicação. Prover sustento, nutrição e principalmente moldar o caráter, né? Instruir na sabedoria. Pais são como artesãos, trabalhando nessa madeira, preparando essa nova geração para ser lançada no mundo. Para atingir alvos que os próprios pais, talvez por idade ou limitação, não conseguiriam alcançar sozinhos. Exato. E o propósito dessas flechas fica muito claro no último verso do Salmo. O texto fala que quem tem a aljava cheia dessas flechas não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Ou na porta da cidade, dependendo da tradução. Pois é. E para quem está ouvindo hoje, a ideia de levar os filhos para o tribunal para não passar vergonha soa, sei lá, intimidadora, meio de milícia, né? Soa muito estranho hoje em dia. Mas a gente tem que detalhar como funcionava o sistema de justiça no Antigo Oriente Médio. Como era essa tal porta da cidade? Porque não era só um portão de madeira, né? Não, de forma alguma. Era uma estrutura complexa na muralha. Tinha câmaras internas, praças, era o centro nervoso da civilização. Era lá que o comércio acontecia, que os contratos eram assinados. E mais importante, era o fórum público. Os anciãos da cidade sentavam lá para julgar disputas civis e criminais. E a gente está falando de uma época sem polícia institucionalizada, sem juiz de toga blindado. A justiça dependia totalmente do poder de influência local. A corrupção e a intimidação rolavam soltas, em disputas de terra ou dívidas. Então,
Imagina a cena: um idoso ou uma viúva tentando proteger a terrinha da família. Se o vizinho ganancioso arrastasse essa pessoa vulnerável para a porta da cidade e levasse umas testemunhas compradas. A chance de perder tudo era quase 100%. A justiça cedia para quem gritava mais alto na praça. Tristemente, sim. Mas e se esse idoso chegasse lá acompanhado por 5 ou 6 filhos adultos? Filhos fortes, bem criados, respeitados por todo mundo na cidade. A balança do poder mudava na hora. Claro, os filhos eram o capital social da família. Era a dissuasão física, a garantia de que não iam ser silenciados por qualquer valentão. Isso transforma o peso do salmo, percebe? Formar filhos justos era o plano de segurança social da antiguidade. Era a pólice de seguro deles. O comentário de Ross salienta que a maior vergonha daquela época era ser injustiçado publicamente e não ter quem te defendesse. Então, ter as flechas na aljava era ter estabilidade a longo prazo. O projeto de construir a casa atinge o clímax aí. A casa só fica em pé porque existem pessoas moldadas com muito esforço e abençoadas por Deus, prontas para lutar por ela. Que jornada fascinante essa de hoje. E a beleza de explorar essas raízes é ver que, mesmo não levando mais disputa de terra para a praça da cidade, Os princípios continuam valendo. sim, a necessidade de defensores da integridade moral, da justiça, isso continua sendo o pilar de qualquer sociedade que funcione. A construção do caráter humano ainda é o empreendimento de mais longo prazo que a gente pode fazer. E essa sabedoria atua como um espelho bem rigoroso para nós, né? Para os nossos valores hoje. O diagnóstico do Dr. Ross sobre o Salmo 127 desmantela nossa arrogância de autossuficiência. É uma correção de curso indispensável. Ele não propõe cruzar os braços, mas propõe uma confiança ativa. O planejamento estratégico, a excelência no trabalho, tudo isso é honrado. Desde que não substitua a dependência do arquiteto invisível. Exatamente. É um convite para a gente aceitar que o controle absoluto é uma ilusão. A preservação do nosso legado está nas mãos dele. Nossa, essa análise profunda altera completamente a forma como a gente encara o despertador tocando amanhã cedo. É verdade. E fica aqui um pensamento provocativo para quem nos ouve levar para o resto da semana. Qual seria? Em quais áreas da sua vida, seja num projeto, no escritório, nos relacionamentos, onde é que você está tentando desesperadamente ser o único construtor e vigia do seu próprio destino? Onde estamos soprando as próprias velas até a exaustão, recusando admitir que não controlamos o vento. É a grande pergunta. Onde precisamos ter a coragem radical de simplesmente descansar e aceitar que o mundo não vai acabar se a gente tirar as mãos do volante por uma noite. A verdadeira paz e a vitalidade nascem dessa rendição, dessa confiança inteligente. Perfeito. É o equilíbrio entre fazer a nossa parte e confiar plenamente. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente hoje. Foi um privilégio participar desse mergulho profundo. Deus abençoe todos os ouvintes.